Fala aí pessoal, tudo bom? Eu sou o Marcos Paulo. Estamos aqui começando mais um estudo a respeito da palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pessoal, hoje eu trouxe um estudo, um tema muito pertinente, pessoal, a respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que estudo é esse, pessoal? Eu trouxe o seguinte tema. Muitos, como por exemplo as testemunhas de Jeová, ou até outras variações de vários tipos de evangelho aí, que tem se espalhado, elas, pessoal, tentam tirar a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Elas simplesmente não creem por conta das doutrinas demoníacas, ou simplesmente falta de fé, ignorância mesmo das Escrituras, negam veementemente a divindade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de que o Senhor Jesus Cristo, ele é Deus. E aí essas pessoas que querem negar a divindade do Senhor Jesus, usam o seguinte argumento: se o Senhor Jesus Cristo é Deus, por que ele nunca disse abertamente que é Deus? E pessoal, parece uma pergunta assim simples, mas se você pegar na prática, você vai ver que muitos evangélicos, muitas pessoas de modo geral, não sabem explicar, pessoal. Porque de fato não tem textos bíblicos que Jesus está falando assim, ó, eu sou Deus. Pelo menos nos 4 principais evangelhos ali do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Dentro desses 4 evangelhos, de fato você não vai encontrar da boca dele mesmo, ele falando que ele é o próprio Deus. E aí, os testemunhos de Jeová e outras pessoas que querem negar a divindade do Senhor Jesus, acabam encontrando uma brecha para criar dúvidas na cabeça de vários irmãos e assim desviarem eles da fé e acharem que Jeová, Deus, o Todo-Poderoso, é somente o Pai, e que o Senhor Jesus não é Jeová. Que Jeová só existe um, que Deus só existe um, só o Pai, e que o Senhor Jesus não é Deus. Então, pessoal, vamos ao estudo esclarecendo. Se Jesus é Deus, por que ele nunca disse abertamente que era Deus? Vamos esmiuçar a palavra desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento e provar que sim, o Senhor Jesus, ele é Deus, sempre foi Deus e sempre será o Senhor Deus Todo-Poderoso, assim como o Pai é. A resposta para o questionamento dos testemunhos de Jeová e de muitos que negam a divindade do Cordeiro, isto é, do Senhor Jesus, é muito simples, pessoal. Pessoal, por que o Verbo se fez carne? Para a salvação de toda a humanidade. E, pessoal, se o Senhor Jesus dissesse a todos abertamente que ele é o próprio Deus, que formou Adão do pó da terra, que abriu o Mar Vermelho para o povo hebreu passar, que enviou as 10 pragas do Egito, que ele é o próprio Criador dos céus e da terra, será que o Senhor Jesus Cristo seria crucificado? Pessoal, é lógico e evidentemente que não. E, pessoal, se o Senhor Jesus Cristo não fosse crucificado, ele não poderia cumprir o seu ministério lá na cruz do Calvário para o resgate de toda a humanidade. Então, pessoal, depois dessa pequena introdução, vamos à leitura de mais ou menos assim uns 7 textos que eu separei para testificar pela palavra de Deus isso que eu acabei de explicar nessa pequena introdução. Pessoal, em João capítulo 12, versículo 24, olha o que o Senhor Jesus Cristo vai dizer. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muitos frutos. Pessoal, esse texto aqui entra em conexão com aquele texto lá de Gênesis, capítulo 2, versículo 18, e Gênesis, capítulo 3, versículo 16.
Em Gênesis capítulo 2, versículo 18, olha o que Deus vai dizer para Adão. Muitos leem esse texto e acham que Deus está simplesmente ali falando com Adão, e aquelas palavras se resumem somente a Deus e a Adão naquele respectivo momento ali. Mas não é, pessoal. Deus está usando Adão como figura para o segundo Adão que haveria de vir no futuro. E Eva como a segunda Eva que haveria de vir no futuro. Quem a Bíblia diz que é o segundo Adão? O próprio Senhor Jesus. E se o Senhor Jesus é o segundo Adão, quem que seria a segunda Eva? A igreja. Então você tem que ler esse texto de Gênesis com esse pensamento, com esse entendimento, que Deus estava ali em Gênesis falando de coisas literais, coisas daquele momento, apontando para coisas proféticas que aconteceriam lá no futuro. Para você conseguir absorver a revelação que Deus quer nos passar, com coisas que Ele fez lá desde Gênesis. Então vamos à leitura do texto. Deus vai chegar para Adão e vai dizer o seguinte: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Então, pessoal, Deus está dizendo para, abre aspas, Adão ali, não é bom que o homem esteja só. Pessoal, Deus estava cara a cara, face a face, conversando com Adão. Por acaso alguém se refere a outra pessoa falando assim, não é bom que o homem esteja só. Se fosse somente para Adão, Deus iria falar, não é bom que você, Adão, esteja só. Farei para ti, para você, alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Ele ia falar direto e reto ali para Adão. Mas ele falou para Adão, olhando para Adão, não é bom que o homem, colocando todo o gênero masculino no pacote, não é bom que o homem esteja só. E obviamente esse homem aqui estava no pacote o próprio Cristo, lá no futuro. Entenderam? E aí ele diz, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Por que Deus estava falando para Adão que não é bom que ele estivesse só? E que ele faria alguém que lhe auxilie e lhe correspondesse. Em outras palavras, pessoal, é o pai usando Adão como figura, como se estivesse falando assim, ó, meu filho, hoje você vive comigo em espírito, mas chegará o dia que você irá ter que abandonar a sua glória, se fazer carne, descer daqui do céu e ir lá para a terra, se fazer carne. Você vai cumprir a sua obra, o seu ministério para o resgate de toda a humanidade. Só que quando você cumprir a sua obra na cruz do Calvário, não é bom que você esteja só. Por quê? Porque o Pai sabia, e o Filho também, que após o Senhor Jesus ter cumprido a sua obra na cruz do Calvário, o Pai, como resposta de aceitar a obra do Filho, ele iria ressuscitar o Filho no terceiro dia. E todos nós sabemos que após o Senhor Jesus ter ressuscitado no terceiro dia, ter aparecido para Maria, para os apóstolos e para muitos que creram nele, e ter ficado ali com eles ali durante 40 dias, o que aconteceu? O Pai arrebatou o Filho até os céus. Todo mundo que conhece o Evangelho sabe disso. Então, a obra de Cristo estaria finalizada ali? Não. Ele iria dar continuidade à sua obra, ele, né, o Pai e o Filho, por meio da igreja, começando pelos 12 apóstolos. Você acha que o Senhor Jesus levantou os 12 apóstolos o quê? Para ficar de enfeite? Eles iriam dar continuidade ao trabalho do Pai e do Filho aqui na terra. E os 12 apóstolos iriam morrer, só que antes deles morrerem, eles iriam evangelizar muitos. Muitos iriam
crer no Evangelho do Pai e do Filho, e iriam dar continuidade por meio do Evangelho, por meio do trabalho de pregação do Evangelho dos apóstolos, iria dar continuidade ao ministério do Pai, do Filho e agora dos 12 apóstolos, e assim iria se perpetuar a pregação do Evangelho. E assim o Pai e o Filho iriam trabalhar aqui na terra por meio do seu Espírito que seria derramado, como o próprio Senhor Jesus Cristo disse, que fica em Jerusalém, né? Porque seria derramado na festa do Pentecostes o Espírito Santo. Então, após isso, após os 12 apóstolos receberem o Espírito Santo, o Pai e o Filho iriam estar trabalhando por meio do seu Espírito, através primeiro dos 12 apóstolos e depois da igreja, do montante de povo que iria crer no Evangelho do Pai e do Filho. Entendeu? E aí iria dar continuidade a essa palavra aqui, ó. Farei para ele quem? Para o próprio Cristo. Deus está usando, o Pai está usando Adão para prefigurar o Filho, o Senhor Jesus. Então o Pai está usando o primeiro Adão como figura do segundo Adão, que é Cristo. Então o Pai está falando lá no Éden, usando Adão como figura do segundo Adão, que é Cristo. Farei para ti alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Ou seja, meu filho, eu irei fazer alguém para você que lhe auxilie e lhe corresponda. O que é auxiliar e lhe corresponder? Dar continuidade ao trabalho de Cristo aqui na terra. Vocês entenderam? Então é isso que está esmiuçado, está aqui nas entrelinhas, nessa palavra de Gênesis capítulo 2, versículo 18. É isso que Deus quis nos passar. Deus não quis simplesmente dizer que ele não queria que o homem ficasse só, e aí ele foi lá e fez um ser do sexo feminino para eles ir lá e reproduzir e encher a terra. É lógico que tem esse propósito também, mas não é só para isso. Até porque, pessoal, raciocina, pensem comigo, se fosse simplesmente por causa disso, se Deus estivesse com o propósito simplesmente de criar a mulher, para a mulher simplesmente ser esposa do marido, bastava Deus, na hora que criou o homem, que Deus formou o homem do pó da terra, ele na mesma hora fazia ali do lado uma bonequinha de barro, com um trejeito feminino, com seios, com coxa feminina, com bunda, com órgão sexual feminino, soprava o fôlego de vida, assim como soprou em Adão, soprava em Eva, pronto. Já poupava tempo, criou o homem e criou a mulher ao mesmo tempo. Por que Deus teve que formar o homem do pó da terra, soprar o fôlego de vida nele, conversar com ele, dar instrução a ele, aí depois Deus pega e fala, não é bom que o homem esteja só, farei para ti alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Você acha que Deus teve uma ideia ali na hora? Ih, caramba, esqueci, não é bom que o homem esteja só. Caramba, Adão, onde é que eu estou com a cabeça? Esqueci de criar uma mulher para você. Pronto, vou criar. Aí Deus ia ter todo aquele trabalhão de colocar Adão em sono profundo, tirar a costela de Adão e formar a mulher. Você acha que Deus não ia ter sabedoria e inteligência para, na hora que ele criou Adão, formou ele do pó da terra, ele também fazer uma outra bonequinha de barro, com um trejeito feminino, com um órgão sexual feminino, e soprar o fôlego de vida nela, assim como ele soprou em Adão? Não iria poupar tempo? Você acha que Deus não ia ter entendimento e sabedoria para fazer isso? Então ele cria primeiro o homem, e depois faz o homem passar por todo esse processo de entrar em sono profundo, tirar a costela de Adão, da costela formar Eva. Tudo isso tem um propósito, pessoal. Então, pessoal, qual que é o propósito de Deus ter criado tanto o homem quanto a mulher dessa forma? Primeiro o homem e depois a mulher. Criou o homem de um jeito e criou a mulher de outro. Qual é o propósito de Deus para isso? É o Pai criar a igreja, a noiva, para dar continuidade, para se sujeitar ao noivo, que é Cristo, e dar continuidade ao trabalho do noivo, que é Cristo. Farei para ti alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Quem que é esse alguém que lhe auxiliaria e lhe corresponderia?
no futuro? A igreja, a noiva do Cordeiro. É isso que Deus quer passar. Então, vamos para um outro texto ainda em Gênesis. Nessa passagem aqui, pessoal, de Gênesis capítulo 3, versículo 16, sabemos que Adão e Eva já pecaram, né? Satanás, transfigurado na serpente, conseguiu enganar eles, Adão e Eva, e daí Deus, né, o Senhor Jesus, chama Adão, chama Eva e chama a serpente para prestarem contas daquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Então agora vamos ler finalmente Gênesis capítulo 3, versículo 16. Deus vai dizer o seguinte para a mulher. Eu li o texto aqui de Gênesis capítulo 2, versículo 18, Deus falando para Adão. Agora vamos ver Deus falando não mais com Adão, mas falando com Eva, usando coisas naquele determinado momento ali no Éden, testificando, prefigurando, usando como sombra para coisas no futuro. Então, mais uma vez, você tem que ter esse entendimento. Então, vamos lá, agora com Eva, ou seja, você está falando de Eva lá no Éden, está falando para nós, igreja, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro. Então, Deus está dizendo o seguinte, a mulher, ele declarou, ele quem? Deus, o próprio Senhor Jesus. A mulher, ele declarou, multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento, você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Então Deus está dizendo que após Eva, na verdade Adão e Eva, né, terem pecado ali, Deus vai dar o seguinte castigo para Eva. Multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Vamos explicar esse pedaço primeiro. Muitos pegam esse texto aqui, pessoal, e dizem o seguinte, aí, tá vendo? Deus está, abre aspas, castigando a mulher, porque pecou lá no Éden, então, por conta disso, por causa de Eva lá no Éden, Deus está agora castigando todas as mulheres, e todas elas têm como, abre aspas, castigo de Deus, sofrerem dores de parto, para que o bebê nasça, para que o bebê venha ao mundo. Vai sentir dor de parto, mulher. Eu estou te castigando, Deus dizendo, através de Eva, para todas as demais mulheres que fossem ter filhos. Só que, pessoal, Deus está castigando a mulher? Está castigando. Só que, pessoal, não é isso que Deus quis passar. Não é isso. Essas dores de parto aqui, pessoal, está falando de perseguição, luta contra a carne. Porque se você tem em mente que a mulher do Éden está apontando para a igreja, então aqui no Éden está se referindo a coisas literais. Ficar grávida literal, sentir dor de parto literal, gerar o filho literal, ter o bebê, né? Chegar o momento ali, final da gestação, e a mulher finalmente ter o bebê ali, literal, são coisas literais. Mas, quando chega na igreja, essas coisas são coisas espirituais. E aí é que muitos não conseguem ter entendimento para absorver essas coisas. Entenderam? Porque se a mulher aqui, lá do Éden, Eva, está apontando para a igreja, está prefigurando a igreja no futuro, e a igreja sabemos que ela é a igreja, a noiva do Cordeiro, ela não é composta somente por seres do sexo feminino, ou seja, mulheres. Igreja, noiva do Cordeiro, é composta por crianças, adolescentes, adultos, idosos, todo ser humano, homem e mulher, que aceita, que crê no sacrifício do Senhor Jesus
e que aceita se sujeitar às suas leis e às suas ordenanças, recebe o Espírito Santo, que é o selo, é a marca de Deus, é, digamos assim, no casamento, é a aliança colocada no dedo da noiva, né? É o Espírito Santo selando aquele que é povo de Deus, e aí independente da palavra dizer que noiva do Cordeiro, né, tá no sexo feminino, noiva, esposa, está no sexo feminino, ela, noiva do Cordeiro, ela está colocando todo mundo no pacote. Homem, mulher, e aí pode ser criança, né? Pode ser adolescente, adulto, idoso, todo mundo está no pacote como noiva do Cordeiro. Entenderam? Então você vê que são coisas espirituais. Começou literal lá no Éden, e no nosso tempo são coisas espirituais. E se são coisas espirituais, as coisas referentes a uma mulher ficar grávida, todo o processo de gravidez até chegar o momento da mulher ter o bebê, se está apontando para a igreja, também são coisas espirituais. Como que eu provo isso para vocês, pessoal? Ora, muito simples, o próprio apóstolo Paulo vai testificar isso que eu acabei de explicar. Então vamos ler alguns textos aqui onde o apóstolo Paulo explica isso muito bem, a respeito da igreja, a respeito de gravidez, a respeito de dores de parto ser luta contra a carne, santificação, perseguição por conta do evangelho e todas essas coisas que nós sabemos que permeiam o evangelho de Cristo Jesus. Então vamos à leitura do texto. Pessoal, em relação a essa questão de mulher grávida, dores de parto, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, Romanos capítulo 8, versículos 22 ao 23. Sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Como em dores de parto. E não só isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo. Ou seja, pessoal, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, sabemos que toda a natureza criada geme até agora, como em dores de parto. Uma mulher, quando ela está em trabalho de parto, ela não geme de dor? Então, o apóstolo Paulo está exemplificando isso. E ele está dizendo que toda a natureza criada geme, semelhante a uma mulher que está em trabalho de parto. E aí ele diz no versículo 23, e não só isso, mas nós mesmos, ou seja, ele está se incluindo, mas nós mesmos. Sabemos que o apóstolo Paulo, obviamente, era homem. Por acaso, pessoal, um homem fica grávido? Obviamente que não. Um homem sente dores de parto? Obviamente que não. Então por que o apóstolo Paulo está dizendo que ele, como ser do sexo masculino, ou seja, um homem, estava assim como uma mulher, gemendo de dor em trabalho de parto? Obviamente que ele está falando de coisas espirituais aqui. Baseando em quê? Baseando em Gênesis, aquele texto que eu li. De Gênesis capítulo 3, versículo 16. Então ele está dizendo, e não só isso, mas nós mesmos quem? Os cristãos. Criança, adolescente, adulto, idoso, sejam eles do sexo feminino ou do sexo masculino. Todos nós que estamos em Cristo, entregamos a nossa vida a Ele, estamos gemendo, ou seja, sofrendo perseguições, lutando contra a carne, sofrendo perseguições por conta do Evangelho, fazendo todo o ministério do trabalho do Evangelho. E estamos gemendo, assim como uma mulher em trabalho de parto. É isso que ele está exemplificando aqui. Mas, pessoal, não para por aí. Tem outros textos que o apóstolo Paulo usa essa questão de uma mulher grávida
se referindo à igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto, por sua causa, até que Cristo seja formado ou gerado em vocês. Pessoal, olha só o que o apóstolo Paulo está dizendo. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. Pessoal, por acaso um homem pode ficar grávido? Um homem sofre dores de parto? Não, sabemos que não. Mas então por que o apóstolo Paulo está dizendo isso? Que ele, assim como uma mulher grávida, está sofrendo dores de parto. Porque ele sabe que a figura da igreja é a mulher. E Deus já deixou testificado lá em Eva que a mulher entraria em processo para gerar o bebê, para gerar a criança, em processo de gestação. E aí entraria em quê? Em dores de parto até que chegasse o dia da mulher parir, ter esse bebê, para que esse bebê viesse ao mundo. Tudo isso estava testificando o quê? A segunda vinda de Cristo. Teve ali aquele processo com Maria, que literalmente Maria ficou grávida por meio do Espírito Santo, gerou literalmente o cordeiro no ventre dela, ela literalmente sentiu dores de parto e literalmente o cordeiro veio ao mundo. A mulher deu a vida ao bebê. Um menino nasceu, o menino Jesus. Só que não parou ali a parábola que Deus construiu lá em Eva, lá no Éden, não parou em Maria. Ela vai se findar, se finalizar na segunda vinda de Cristo. No Novo Testamento, pessoal, o próprio Senhor Jesus constrói uma profecia a respeito da igreja, da sua noiva, passando por grande tribulação, lá no Apocalipse, até a sua segunda vinda. Ele constrói essa profecia baseado em uma mulher grávida que está em trabalho de parto até que nasça o bebê. Então vamos ler João capítulo 16, versículos 21, onde o próprio Senhor Jesus Cristo diz o seguinte a respeito da igreja. A mulher aqui, lembrando que é a própria igreja, a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo o menino. Então, a mulher que está dando à luz sente dores. Essas dores aqui estão apontando para luta contra a carne, para buscar a santificação, pregação do Evangelho, perseguição por conta da pregação do Evangelho. E aí ele continua, porque chegou a sua hora, né? Chegou a hora de o bebê que foi gerado no ventre da mulher, ou seja, Cristo sendo gerado em nós, chegou a hora desse bebê vir ao mundo, né? Chegou a hora do fim da grande tribulação, do fim da perseguição que a igreja tem passado por conta do Evangelho de Cristo. Chegou o fim, chegou o tempo do bebê vir ao mundo. Ou seja, chegou o tempo do Senhor Jesus Cristo voltar, a sua segunda vinda. Aí ele diz, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ou seja, quando chegar o dia da segunda vinda do Senhor Jesus, mas quando o bebê nasce, ela esquece, ela quem é a igreja, que passou por grande tribulação por causa de Cristo, por causa do Evangelho dele. Ela esquece a angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo um menino.
Então, por causa da alegria que teremos ao ver o Senhor Jesus descer do céu e vir para a terra, para estabelecer o seu reinado aqui na terra, todo tipo de perseguição que a igreja passou durante séculos e séculos vai ficar no passado, vai ficar no esquecimento. Assim como uma mulher em trabalho de parto, ela passa por todo aquele sofrimento até que chega o momento dela dar a luz ao bebê, ela sofre durante aquele tempo inteiro, mas quando o bebê nasce, a alegria vem e ela esquece todas as dores que ela passou. É isso que o Senhor Jesus quer passar, que a igreja, o sentimento que a igreja vai sentir quando o Cordeiro voltar. Entenderam? Então, Cristo está sendo gerado na igreja de forma espiritual. Foi gerado uma vez de forma literal em Maria, mas está sendo gerado na igreja de forma espiritual. E é isso que o apóstolo Paulo está exemplificando aqui, quando ele está dizendo que ele está em trabalho de parto. Ele está se colocando como noiva do Cordeiro. E uma mulher que está entrando em trabalho de parto, para que chegue o tempo que o menino venha ao mundo, para que seja a segunda vinda de Cristo. E aí ele está dizendo, meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto. O que é sofrer dores de parto de forma espiritual? Ele está dizendo, por sua causa, estou sofrendo dores de parto por sua causa. Causa de quem? Por causa da igreja, do povo que ele evangelizou, que ele pregou, e que o povo estava indo contra as Escrituras, estavam apostatando da fé, estavam abandonando a fé, e ele estava sofrendo com isso, com o caimento da igreja. Então, por isso, ele, como sendo ali um cabeça, levantou uma geração de cristãos ali, e ele vendo aquele povo que ele evangelizou se desviando do evangelho, ele estava sofrendo, ele estava sentindo dores de parto. Por isso que ele está falando, estou sentindo dores de parto por causa de vocês. Porque vocês não estão se sujeitando à lei, aos salmos e os profetas. Então estou sofrendo dores de parto por causa de vocês. E aí ele continua. Estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. O que é Cristo ser formado em nós? Ora, o apóstolo Paulo exemplificou em outra parte das Escrituras quando ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo hoje, não vivo por mim mesmo, mas pelo Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Então ele está dizendo que Cristo ser gerado nele, ou ser gerado neles, no povo da época, e ser gerado em nós, significa o quê? Significa que o Pai está olhando do céu para a terra e ele está enxergando por meio das boas obras, enxergando o seu Filho, a imagem do seu Filho, na igreja, na noiva do Cordeiro. É a igreja sendo praticante das boas obras do Filho aqui na terra, dando continuidade às boas obras do Filho aqui na terra, se sujeitando ao Cordeiro, assim como estava escrito naquele texto que eu li já de Gênesis, capítulo 3, versículo 16, a respeito de uma mulher em trabalho de parto, quando Deus falou lá para Eva, lá no Éden. Deus não disse para Eva, seu desejo será para o seu marido. Ó, seu desejo, desejo de quem? Da mulher. Seu desejo será para o seu marido. E ele quem? O seu marido a dominará. É essas palavras que o apóstolo Paulo entendeu quando ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, não vivo por mim mesmo, mas vivo para fazer a vontade do Filho de Deus, que morreu e se entregou por mim. Entenderam? É isso que o apóstolo Paulo interpretou aqui do texto e ele esmiuçou o entendimento e passou adiante a interpretação correta. Entenderam? Mas ainda tem mais um texto,
onde o apóstolo Paulo fala nessa questão de mulher grávida, entrar em trabalho de parto, exemplificando a igreja. E esse texto aqui, pessoal, que eu irei ler agora, mais um, o terceiro texto do apóstolo Paulo, ele é muito mais sucinto, muito mais direto e reto nessa questão que eu disse de quando Deus está lá com Eva no Jardim do Éden e ele diz para Eva que ela, para gerar o bebê, ela sentiria dores de parto, e essa questão vem para o nosso tempo apontando para a igreja sentindo dores de parto, a igreja sofrendo perseguição por conta do evangelho, lutando contra a carne e todas essas coisas que envolvem o evangelho. Está muito bem explicado nesse último texto que eu irei ler do apóstolo Paulo. Então, pessoal, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. E coincidentemente, pessoal, esse texto aqui está falando lá do fim dos tempos, da grande tribulação. Ele vai dizer o seguinte: quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Sobre eles quem? Sobre a igreja, sobre a noiva do Cordeiro. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Entenderam, pessoal? Mais claro que isso não tem como, não existe. Esse texto aqui está bem claro, falando sobre a igreja na grande tribulação, sofrendo dores de parto. Toda Israel sendo cercada, lá em Jerusalém, cristãos por todos os 4 cantos da terra, sofrendo perseguição, sendo levados cativos para cativeiro, mulheres sendo estupradas, crianças sendo estupradas, homens sendo mortos, degolados. Está tudo no pacote. Luta contra a carne, santificação, perseguição por conta do evangelho. O apóstolo Paulo resumiu isso tudo aqui em uma mulher grávida em trabalho de parto até que chegue o momento de dar a luz ao filho, que está apontando para a segunda vinda de Cristo, até que o Senhor Jesus Cristo volte. Isso é a mulher entrar em trabalho de parto e trazer o menino ao mundo. É a segunda vinda de Cristo. Então ele diz, quando disserem paz e segurança, as nações vão dizer, as nações ímpias, paz e segurança. Por que eles vão dizer paz e segurança? Porque o anticristo vai se revelar, as nações vão se unir, os grandes líderes, com essa falsa sensação de paz, mas na verdade vai ser um completo inferno aqui na terra, não só pela igreja, mas todos aqueles que não se sujeitaram ao evangelho do anticristo, as doutrinas da Sharia, do islamismo. Porque se você não sabe, fique sabendo, o anticristo virá do Oriente Médio, onde predomina o islamismo, a lei da Sharia, e aí eles vão passar uma falsa sensação de paz e segurança para enganar os trouxas. Por isso que Deus vai ter que levantar as 2 testemunhas para ser boca, tocar trombeta e alertar o máximo número de pessoas possíveis. E aí o anticristo não vai gostar e vai perseguir a igreja. Por isso que a igreja não pode ser arrebatada antes do tempo. E aí continua, quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente. Para eles vai ser de repente, para as nações ímpias vai ser de repente, porque eles vão estar crendo no anticristo. Para a igreja não vai ser de repente, o povo de Deus. Porque vai estar alerta. Eu já estou alerta já desde agora, e muitos, Tem uns tontos ainda que são pré-tribulacionistas que acham que vai ser arrebatado antes do tempo. Esse povo também vai ser destruição repentina também para eles. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida. De modo nenhum escaparão. Por que de modo nenhum escaparão? Porque o reino do anticristo vai cercar toda Jerusalém ali, aquele povo. Ninguém entra, ninguém sai. E serão levados para cativeiro, lá para a Síria, lá no Oriente Médio, lá na Assíria. Serão levados para lá, levados cativos, a metade do povo.
Entenderam? Até que finalize os 7 anos de reinado do anticristo. Assim vai vir a vinda de Cristo para resgatar o seu povo. Entenderam? Então eu vou terminando aqui essa primeira parte do estudo. Te vejo na segunda parte. Terceira, quarta, quinta, que vai ter muita parte que esse estudo é gigantesco, né? Já deu para ver que vai ficar grande. Mas fiquem com Deus e não deixe de acompanhar os próximos capítulos desse estudo. Dê um like, compartilha e até a próxima.